Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Chegar, direto aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde a gente traz diversos assuntos importantes para a sociedade e, claro, desde 2019 mais ou menos, que a cannabis medicinal passou a ser um dos eixos centrais aí do nosso mandato, a partir do projeto de lei, que hoje já é lei aqui em São Paulo, incluindo os produtos à base de cannabis no SUS. E para falar sobre os desafios da ampliação das patologias, mas principalmente trazendo a parte odontológica, eu estou aqui com uma querida amiga, doutora Aletheia Pablos. Agradecer muito você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, Aletheia. É uma alegria para mim, é uma honra, na verdade, Caio, poder participar com você desse movimento, de tudo que a gente já fez e de tudo que a gente ainda vai fazer juntos. Sem dúvida, muitas coisas. Vou ler aqui um breve currículo da minha convidada de hoje. A Aletheia Pablos é cirurgiã dentista, doutora em implantodontia, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Pós-doutoranda em endocannabinologia, atua como diretora no núcleo de odontologia da APMC, que é a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, e é professora coordenadora da disciplina de endocannabinologia na Faculdade do ABC Medicina de Medicina do ABC, do ABC. É também pesquisadora-chefe de um projeto clínico sobre o uso de cannabis no tratamento da dor crônica em mulheres, que é contemplada com recursos da nossa frente parlamentar da cannabis medicinal e do cânhamo. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, mas eu queria, para começar, para que a turma que nos acompanha possa entender, quando é que a cannabis passou a fazer parte da sua parte de prescrição, de terapia para uso com os seus pacientes, Aletheia? Na verdade foi assim, Caio, eu enxergo a formação de uma onda perfeita. O estudo, o entendimento do sistema endocannabinoide, ele já permeava a minha vida aí, porque eu sou professora de fisiologia há mais de 25 anos. Então, comecei dando aula de fisiologia na odontologia, de farmacologia. Aí, já em 2023, eu já dei aula de fisiologia na Faculdade de Medicina do ABC, né? Eu era muito jovem, né? Então, a endocannabinologia, eu já flertava com a endocannabinologia há algum tempo atrás. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, numa temporada que a gente morou lá, eu, meu marido e meu filho, inclusive na cidade onde foi descoberto o receptor canabinoide, tipo em St. Louis, no Missouri, St. Louis. Né? Isso acabou se transformando, né, ganhando um outro tamanho na minha vida, né, e foi uma conjunção assim de fatores. Primeiro, que a maior parte dos meus pacientes são pacientes geriátricos. Né, apesar de não ser odontogeriatra, eu ser cirurgiã bucomaxilo de formação, sou a primeira mulher doutora em implantodontia do Brasil, fui pioneira também, né, já lá, esse ano eu faço 19 anos desde a defesa do meu doutorado. Caramba. E só uma curiosidade, seus pais eram alguns dentistas? Meu pai é dentista e minha mãe é professora, e na verdade eu acabei misturando um pouquinho de cada um, né, na minha trajetória. E aí, eu queria poder tratar meus pacientes com patologias ou tratar esses pacientes no pós-pandemia que apareciam, que passaram a aparecer no nosso consultório com patologias que antes eram muito raras. Então eu falo muito da síndrome da ardência bucal, que era uma condição que a gente praticamente via de livro, né? E hoje é extremamente comum, né? Uma condição de dor crônica, antes muito rara, agora a gente vê com grande frequência no consultório. E culminou com uma somatória de fatores, né? Uma amiga muito próxima, muito querida, com um filho de 3 anos que passou a ter crises convulsivas. E a família, né? Eu já entendia, né, que os benefícios que eles poderiam ter com o uso, né, da cannabis para o tratamento dele. E eu aí me aprofundei, né? Porque como que o dentista fala, em função do vínculo que normalmente se cria com os pacientes, tem um peso importante na tomada de decisão para a escolha de uma terapia? E entendendo que a família tinha um preconceito, né? Uma resistência, eu falei, eu vou me fundamentar, porque se partir de mim, a gente tem uma chance de dar certo, que foi o que aconteceu, né? Somado ao fato de que eu queria também tratar de uma maneira diferente, né, um familiar que estava dependente de drogas de medicações indutoras de sono,
né, entendendo todo esse mecanismo e como isso estava atrapalhando a funcionalidade, né, porque assim, é muito difícil a condição do paciente que toma um medicamento para dormir, um para manter o sono e vários outros para viver no dia seguinte. Sim. Imagino os efeitos colaterais Entendeu? desse paciente também. E na verdade é as doses que vão sendo somadas, né? Então você parte de uma dose que é X e você chega numa dose 40X. Muitas vezes para você obter o mesmo efeito, né? E a cannabis ela veio de encontro a essa necessidade, ao entendimento da fisiologia, que sempre foi uma busca da minha vida, né? Eu sempre estudei inflamação, eu sempre tentei trazer para o clínico o que eu enxergava no laboratório, porque isso sempre se misturou na minha vida, né, Caio? Eu sempre fui uma dentista clínica, eu ganho até hoje a minha vida no mocho, né, atendendo, então eu sou muito ainda braçal, manual, sim, né, essa é a minha realidade. Mas eu nunca me conformei com o conhecimento, com o entendimento raso das coisas. E é por isso que muitas vezes os meus colegas, meus pares, meus alunos me encaminham pacientes de alta complexidade justamente pelo entendimento de como manejar um paciente oncológico que está em tratamento de quimioterapia, o que ele pode, o que ele não pode, o que a gente deve fazer em termos de procedimento, o que deve ser evitado. Então, a cannabis, ela entra na minha vida para preencher um espaço de uma coisa que, assim, eu procurava, eu precisava de alguma coisa para socorrer os meus pacientes, né? E eu fui, né, para bater de frente com a dor, né? E acabei descobrindo um outro universo de possibilidades conforme eu fui avançando, né? Aprofundando no estudo da terapêutica. E a partir do momento que eu comecei a colher os benefícios dentro da minha casa, para mim, né, para quem eu amo, eu tive certeza absoluta que eu precisava falar disso para as pessoas. Perfeito. Bom, dentro da nossa frente parlamentar, você bem sabe, e o nosso público também sabe, que a gente tem um edital de emendas, que todo ano a gente financia projetos sem fins lucrativos para poder apoiar as nossas lutas e poder materializar aquilo que você falou. E dentre os projetos vencedores do nosso edital de emendas, está um projeto que você é a pesquisadora responsável. Eu queria que você pudesse dar um spoiler para a gente sobre como é que será, o que vocês estão pensando sobre o projeto. Eu sei que ele tem a ver com mulheres. Queria que você pudesse trazer para a gente um relato sobre ele. Bom, Caio, eu sonho alto desde sempre, né? E na verdade a emenda me possibilitou concretizar esse sonho, né? Eu reúno 3 instituições, a APMC, que me dá voz e me trouxe, né, para visibilidade em torno do tema, né? Isso a gente deve muito ao Dr. Rubens, que ele prega a multidisciplinaridade e ele vive isso. E é isso que a gente respira na APMC. A Faculdade de Medicina do ABC, onde a gente tem a primeira disciplina eletiva de endocannabinologia, que eu coordeno, né? Nós já estamos na 6ª turma. Que legal. Né? Na 6ª turma. Um abraço, Dr. Rubens, também, grande parceiro nosso aqui. E o projeto também reúne, também traz, né? E aí a gente conseguiu amarrar tudo isso junto com a minha orientadora, a doutora Margarete Kishi, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Onde nós vamos fazer... Então, nós vamos compartimentar, né, o trabalho. Então, os atendimentos inicialmente vão acontecer no ambulatório de dor da Faculdade de Medicina do ABC, né? O controle farmacoterapêutico vai acontecer na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Do meu projeto de pós-doutorado, né, que recebeu a verba, eu também incorporo 2 bolsas de iniciação científica de alunos do Mackenzie, um para o controle farmacoterapêutico e um para as avaliações genéticas. Porque, na verdade, Caio, o delineamento desse nosso projeto é algo inédito no mundo, não existe nenhuma publicação. Pode até acontecer de alguém estar fazendo concomitante, mas não existe nada nem parecido com o que a gente tem intenção de fazer. Desse nosso projeto, eu imagino já,
mais ou menos rabiscado em torno de 10 artigos científicos de alto impacto. O artigo que consolidar todas as informações, a gente imagina uma publicação de altíssimo impacto nas maiores revistas científicas do mundo, porque a gente vai amarrar, né, o tratamento de mulheres a partir dos 45 anos, portadoras de dores crônicas, orofaciais e de condições médicas, né? Então, não só orofaciais. Nós vamos fazer um rastreamento genético, por quê? Nós já temos indícios na literatura que os receptores canabinoides ou alterações genéticas nesses receptores podem tornar essas mulheres mais suscetíveis, de maior risco para a dor crônica, que é o caso dos receptores TRPV1, né? E do CB2 para o risco de osteoporose. A minha vida toda eu estudei osso, inflamação óssea, o impacto de anti-inflamatórios no processo de formação de osso e principalmente no sucesso dos implantes ósseo-integrados, né? Então, essa foi a minha linha de pesquisa a minha vida toda. E por conta de 2 dentistas que trabalhavam em Israel com o doutor Rafael Mechula, a gente tem o entendimento hoje de que existe a expressão dos receptores canabinoides nas células ósseas. A osteoporose, ela acomete 1 em cada 3 mulheres, atualmente, que entram na menopausa. A perspectiva é que para os idos de 2050, 1 em cada 2 desenvolva osteoporose ao entrar na menopausa. Nossa. O que acontece, Caio, é que a nossa expectativa de vida ela aumentou. Então, os indivíduos vão viver mais, mas a gente precisa viver com qualidade de vida. E a osteoporose, apesar de muitos não saberem, ela é a segunda doença endocrino-metabólica mais comum entre os seres humanos. A primeira é o diabetes mellitus, que não distingue sexo, né? A osteoporose, obviamente, na pós-menopausa, ela é caracteristicamente feminina. E como as mulheres, né, assim como a população em geral, vive mais, ela vive nesta condição por mais tempo. Isso gera dor, né? Isso gera limitação, isso gera uma redução na qualidade de vida. Muitas pacientes, isso é um outro número que a maioria dos pacientes, dos indivíduos, as pessoas não sabem, né? Fraturas que ocorrem em decorrência da menopausa, né? Das perdas ósseas, né? Da perda da densidade óssea, essas mulheres, em torno de 20% morrem no primeiro ano pós-fratura. Então, a gente está lidando com um problema de saúde pública que é silencioso. Então, por enxergar que os canabinoides também se apresentam como uma alternativa terapêutica na prevenção da osteoporose e provavelmente no tratamento desta condição, no projeto nós vamos parear, inclusive com exame de densitometria óssea, pré e pós-tratamento. Então, eu quero muito, né? Eu brinco que eu sonho alto, né? Pode ser que no período nosso de vivência do estudo não seja um tempo suficiente, né? Mas isso vai trazer um novo olhar, uma nova perspectiva do tratamento além da dor. Então, o objetivo primário, Caio, é que a gente tenha uma redução da dor. Né? A dor crônica a gente considera sucesso num tratamento quando no score de escala de dor o paciente relata uma melhora de 30%. Então, numa escala de 0 a 10, se ele tinha 10 e ela virar para mim e falar, minha dor hoje é 7, isso já é considerado sucesso. O que eu sempre quis falar, e é isso que eu pretendo com o meu trabalho, é o que eu ganho além da dor. Então, nós temos outros questionários que fazem parte do nosso trabalho, em que a gente vai entender a melhora na qualidade de vida, que muitas vezes é secundária à melhora da dor. Então, o que acontece no consultório? A paciente estava há anos sem sair para almoçar de domingo com a família. A senhora estava há anos desconfortável, não fazia unha, não fazia o cabelo. Você não imagina a alegria quando ela me liga e fala, doutora, fazia não sei quanto tempo que eu não ia fazer a unha, que eu não pintava o cabelo. Né? Então, assim, são resgates muito maiores do que a gente imagina, né? E que a gente tem, que começam com a melhora da dor
mas que atingem esferas que a gente muitas vezes não imagina. Que bom, espero que realmente seja bem sucedido. Eu sei que a equipe estará bem representada, é muita gente boa reunida. E claro que com esses projetos, esses estudos, a gente também pretende alavancar a nossa luta dentro do grupo de trabalho que regulamenta a lei estadual, né? E acho que isso pode também dar mais subsídio aí para a gente poder cobrar uma ampliação nas patologias contempladas, Com incluindo certeza. dor crônica. Você deve ter visto, a gente falou sobre isso na nossa reunião. Tem uma nota prévia aí da Secretaria Municipal de Saúde que fala do bruxismo, da ansiedade, de outras tantas. Então, a gente espera que esse estudo possa corroborar conosco, né? Com certeza, Caio. E, na verdade, quando eu escrevi o meu projeto, eu tive essa intenção. Porque a gente ouve muito, né? Ah, falta estudo duplo cego, falta... Então, na verdade, é muito difícil, Caio, muitas vezes, a extrapolação de uma resposta de um questionário para o que a gente tem em vida real, né? Então, muitas vezes, na interpretação de um artigo, numa leitura, isso soa superficial. Então, é por isso que eu acredito tanto no sucesso do nosso projeto, porque nós vamos ter marcadores, é numérico. Então, eu tenho marcador de sangue inflamatório. Eu tenho marcadores genéticos, pesquisas genéticas. Então, a gente vai cruzar com o que a gente... Eu tenho o exame de densitometria óssea feito antes e depois, exatamente no mesmo equipamento. Porque, assim, sabe aquela história de contrafatos, não? Sim, Argumentos? Então, assim, e tentar amarrar todas essas condições. A gente ouve muito que, às vezes, o uso crônico da cannabis, ele vai alterar exames laboratoriais. Nós vamos tentar também, através desse trabalho, não é o meu objetivo primário, mas como eu vou fazer um rastreamento muito próximo, eu vou fazer um acompanhamento muito próximo dessas pacientes, também teremos informações relevantes nesse aspecto. Então, é trazer informação de qualidade, tecnicamente palpável. Então, é números, é estatística. A gente precisa de um N, de um número de pacientes. A gente vai tentar tudo também. Isso. Não, excelente. Você está me falando e eu lembro da primeira vez que eu recebi, assim, o primeiro caso mais próximo que eu recebi sobre uso de cannabis foi um menino lá de Santos chamado Vitor e ele me trouxe, né, a mãe dele, na verdade, me trouxe, que é a Neide, me trouxe o eletroencefalograma dele comparando antes do uso e pós-uso. E eu lembro bastante desses números e gráficos que você está dizendo. Espero que realmente faça jus e nos ajude nessa luta. E aí, a gente já está chegando no final. Eu queria que você pudesse falar também da importância desse movimento que é a luta para que a saúde pública possa contemplar essa terapia também. Eu sei que ainda tem um desafio, que é a inclusão dos dentistas, mas eu queria que você falasse do ponto de vista genérico da importância desse movimento. Eu percebo, né, em termos do que a gente tem de regulação pela Anvisa, existe a intenção na revisão da 327 que o dentista passe a configurar, né, como prescritor, que hoje na 327 entra só como médicos legalmente habilitados, apesar de entendermos que há muito isso já acontece. Mas, Caio, eu acho que nós temos um papel muito importante em continuar fundamentando os procedimentos na ciência, né? É tentar criar informações legítimas em torno do tema para que a gente deixe de ter como primeira barreira, nós não temos evidências científicas suficientes, né? Então, assumir uma postura de educar outros colegas, de educar outros profissionais da saúde. Nós somos educadores diários dos nossos pacientes, né? Toda vez que eu explico sobre um procedimento, sobre uma necessidade desse paciente, eu o educo. E isso se expande, né? Então, entender que o cirurgião dentista ele precisa ocupar esse espaço, né? A gente precisa... e outra coisa que eu acho muito importante, que eu falo muito, é a união, né? Estarmos unidos em torno de um propósito, né? De estarmos próximos de quem luta, né? Como é o seu caso.
é muito importante para nós esse espaço que você traz, né? De fala, de luta e de sonhos também, porque a gente não vive sem sonhos, né? Claro. Eu acho que, assim, é mirar lá longe, mirar no alto, mas ter um apoio, né? Ter uma rede de apoio. E isso vem de tudo, vem de outros colegas médicos, vem da multidisciplinaridade, vem de um apoio de outros colegas que não são médicos e que não são dentistas. E muito importante também do lado político, né? Porque a gente precisa, e são ações como a sua que nos permite aparecer e poder falar da nossa ciência, do que a gente acredita e mais ainda, Caio, do que a gente vive todos os dias no nosso consultório. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Eu não sou uma teórica pura, eu não sou só uma pesquisadora. Eu sou uma clínica que é professora, que é pesquisadora, e o que eu tento criar e trazer de informação e de trazer de ciência é para que outros colegas possam fazer disso algo palpável, exequível e prático na clínica. Eu só preciso, antes da gente fechar, também fazer... claro que a individualidade de cada um é muito... enfim, peculiar, mas a turma da PMC tem esse perfil, assim, de ser bastante didático. Todos que eu conversei aqui, que a gente participa, a gente percebe isso em vocês. Então, também fazer um elogio, assim, à associação mesmo, porque existem outras várias e são tão respeitadas quanto, tem ótimos profissionais também em outras associações, mas a PMC consegue reunir uma turma muito boa e que, assim, não tem problema em democratizar o seu conhecimento para onde quer que seja, né? Mas então, fazer uma saudação a vocês. Eu acho que isso é o que faz da gente diferente. Eu acho que isso faz parte da nossa filosofia, da alma da PMC. Da essência. É a nossa essência. É isso. E eu sou muito feliz de fazer parte desse movimento, Caio. Sabe? De ter voz, poder falar, ter o que falar, entendeu? E poder defender e tá junto, né? Entender que a gente trabalha em conjunto com o neuropediatra, com o neurologista, com o ortopedista, com o psiquiatra e podermos compartilhar dessas nossas ideias. É um ambiente, assim, muito bom da gente trabalhar. E quando é para estar o neuro à frente, os outros estão aplaudindo, e quando é para estar dentista à frente, os demais estão aplaudindo. Acho que isso também é um perfil de vocês que é muito nobre mesmo, então acho que vale a pena fazer exaltá-los aqui por essa missão. Para a gente fechar, eu sempre pergunto para o convidado qual que é a expectativa dele para os próximos anos em relação a essa terapia, a medicina endocannabinoide. Você pensa que a gente tem muito a crescer ainda? Já falamos bastante sobre, claro, a democratização do conhecimento, mas do ponto de vista institucional, onde é que você acha que é possível chegar nos próximos 5 anos, por exemplo, sobre essa terapia? Caio, para ser muito sincera para você, eu quero muito. Eu quero muito. Eu quero fazer da endocannabinologia, se não uma especialidade, mas pelo menos uma área de atuação para o cirurgião dentista. Eu quero trazer luz para a nossa ciência, né? Sobre o aspecto regulatório, trazer, Caio, através de pesquisas como a minha do pós-doc, como outras nas quais eu participo, como orientadora, em bancas, e eu percebo, dando aula no Brasil todo, como que isso está disseminado. Isso me surpreende. Eu tive no CIOSSE, no Congresso Internacional do Ceará, agora no dia 17, como existem outros núcleos de pesquisa que já estão estudando a cannabis. Então, da minha parte, Caio, eu quero construir ciência. Bom. Eu quero trazer ferramentas para que a gente possa fundamentar todas as nossas expectativas, assim, os nossos sonhos. Eu quero que eles tenham alicerces. Eu quero fazer parte de quem constrói o alicerce. Perfeito. Aletheia, quero te agradecer muito aqui por ter aceitado participar do nosso bate-papo. A gente já
nós passamos aqui do nosso tempo, mas valeu muito, porque foi a primeira profissional dentista com quem eu converso. Oh, que responsabilidade. Eu tive a oportunidade de conversar com enfermeiros, mas a maioria deles são médicos e de fato a gente tem cada vez mais entendido que é um processo que envolve uma medicina integrativa, que envolve todas as áreas do corpo. Então, agradeço muito em nome da Assembleia aqui, você está aqui conosco e peço que você possa deixar aqui a mensagem final. Caio, te agradeço o espaço na Assembleia da Frente Parlamentar hoje, o espaço que você nos dá, né, enquanto diretora da PMC, o reconhecimento do nosso trabalho é muito importante para a continuidade dele, né? A gente tem o espaço, mas a gente precisa se manter nesse espaço, né? Trazendo ciência de qualidade, informação de qualidade, sendo respeitosos com os nossos limites, né, de atuação. Eu falo muito isso da odontologia, né, para que a gente jogue, né, dentro das regras, e isso só traz seriedade para o nosso trabalho. Eu fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom. E não vou perder nunca a oportunidade de te agradecer, a possibilidade de poder realizar o nosso projeto de pesquisa e fazer a diferença, porque eu acredito que nós vamos fazer a diferença. Bom, não por isso, até porque é importante lembrar, assim, claro que a gente idealizou esse processo, mas o projeto de vocês foi vencedor dentro de um grupo de trabalho que definiu. Então, de 32 assim, trabalhos. De 32 pedidos, o de vocês foi o vencedor e, diga-se de passagem, aquele que tem maior volume de recursos. Então, parabéns mesmo, vocês são merecedores desse processo. Galera, com isso a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Eu quero muito agradecer mais uma vez a Letéia pela gentileza de falar sobre a cannabis na odontologia, uma frente que cada vez mais vai crescendo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo bate-papo. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.